Veja bem, eu lembrei disso. Existe uma grande diferença entre pregador e profeta. O tríplice munus que nós recebemos com o batismo é régio, profético E e sacerdotal. Tá? Gente, nem todo pregador é profeta, no sentido amplo da palavra. Mas todo profeta é um pregador. Eu vou explicar. Porque a pregação ela precisa ter essas duas linhas. É o anúncio e a denúncia. O que Pedro fez nessa pregação? Anunciou e denunciou. Vós crucificastes. Tá? O pregador, muitas vezes, se ele não é profeta, ele está muito inclinado a pregar aquilo que o povo quer ouvir. O profeta não. Mas aí Ele ouve a Deus para depois ele falar para o povo. Se o povo vai gostar ou não, é da conta deles. Tá? Então, todo profeta é profeta e pregador, mas nem todo pregador é profeta. Por quê? Porque existem dois tipos de pregadores. Num deles está o profeta. Primeiro, é aquele que tem... Primeiro, é aquele pregador... O primeiro pregador é aquele que tem que dizer algo. E o outro é aquele que tem algo a dizer. Você tem que dizer algo? Fala lá alguma coisa. Vai lá. Ou você tem algo a dizer? É algo que já está dentro de você. Que se você não dizer, você explode. E tem uma hora que vai acabar saindo sem... Exatamente. Entendeu? Então, infelizmente, o que eu tenho visto nos grupos, e me permitam dizer que quando eu falo grupo, não é só grupo de renovação, porque hoje já não é... Quando se fala grupo, não é só de renovação, tá? É que nossos grupos carecem exatamente disso. Eles convidam muitos pregadores que não são profetas. E têm medo de convidar os profetas para os grupos de oração, com medo de perderem a ninharia de pessoas que estão indo nesse grupo, exatamente porque não chamam os profetas. Mas se você for parar pra pensar, é até meio paradoxal. Porque o que eles fazem? Eles não chamam o pregador que denuncia, porque tem medo do pessoal parar de ir no grupo, certo? Só que esses grupos acabam fechando. E Pedro, que denunciou, deitou o pau e falou, converteu 3.000, saca? É claro, não é a denúncia por si só. Então não é só chegar lá descendo um sarrafo nos outros. Mas o espírito que denuncia é o espírito que converte também. Exatamente. Sabe? Então não é só... Porque eu já vi muito pregador também usar esse argumento pra ser grosso nas palestras e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Mas quando a pessoa ela sabe dentro do espírito qual é a denúncia que ela tem que fazer, é exatamente o efeito reverso. Aquele grupo tende a... Eu anotei aqui algumas coisas, né, que eu ia usar na pregação da semana passada e acabei não usando. Tá? Então, por exemplo, tem um pensamento de um pregador cristão, nem sei o nome do pregador, que diz assim: Jesus Cristo mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Agora, nós devemos entender esse ofender não como... Uma coisa gratuita. Não como querer jogar para baixo. Na roça, quando uma pessoa é machucada, é ferida, se usa também a palavra ofender. Ele foi ofendido pela serpente. Ele foi ferido. Verdade. Entendeu? Então, para uma pessoa, muitas vezes, passar, por exemplo, por uma cura, né? Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, ela precisa fazer essa cirurgia para ser curada, ela precisa ser ofendida, ferida, para ser curada, porque o cirurgião vai pegar o bisturi e vai... É um machucado controlado. É exatamente isso. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ir para a luz porque se acostumaram com as trevas. Entendeu? Uhum. E uma coisa que Deus não abre mão é exatamente isso, a verdade. Você tocou nesse assunto, né? Jesus preferiu perder alguns discípulos no discurso do pão da vida do que ter que mudar a verdade que ele havia dito. Cara, e aquela lá é uma passagem
Porque depois que você vai interpretar o que Jesus fala ali, a gente já comentou aqui uma vez, né? Sim. Nossa, ali Jesus, ele... E aí quebra essa conversa do Jesus sempre good vibes e... Sabe? Porque realmente o que Jesus fala ali, até hoje, irmão, você lê aquele ali, você fala... Porque ele fala pra galera, quem não me comer com os dentes, irmão, não vai pro céu. Exatamente. Quem não me mastigar, caraca, velho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. E aí ele fala pros apóstolos, é muito duro? Quer dizer também? Vocês também querem ir? Né? Isso aí foi pros apóstolos, irmão. Não foi pros mequetrefe, não. Não, e outra coisa, quando Jesus termina o discurso, o primeiro comentário são dos discípulos que se afastam. E o comentário deles foram qual? Isso é muito duro. Quem o pode suportar? E Dom Falcão, tocando exatamente nessa passagem, ele fala, olha, a palavra do evangelho não é uma palavra adocicada. Ela é dura. Por quê? Porque a palavra de Deus vai combater aquilo que nós temos de pior, o pecado. Para uma grave doença, a medicação tem que ser grave também. Para um câncer, você tem a quimioterapia. Exatamente. O pecado está perdendo as nossas almas. Então, a palavra não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser na mesma medida para poder combatê-la. Na mesma medida e mais. Entende? Bem observado. Porque a palavra, ela não ataca o pecador. Exatamente. Ela ataca o pecado. Exatamente. Que é o caso da samaritana. Quando Jesus vira para a mulher e fala assim... eu nem lembro os números, mas assim, tem tantos maridos, mas 5 maridos. Tiveste 5, o que tem agora não é seu. Tiveste 5, o que tem agora não é seu. Pô, Jesus foi até meio grosso com ela, se eu vou parar pra pegar. Ele deu uma cotovelada nela assim. Imagina Jesus falando isso pra uma mulher hoje. Tivesse 5 maridos e os que... Cadê seu marido? Não tem marido. Hoje não é seu, sabe? Aquela mulher poderia sair ofendida. Exatamente. Só que a palavra dele não ataca ela. Ataca o pecado dela. E ela se liga, e aí depois ela não para de seguir Jesus. Ela vai seguir Jesus pro resto da vida. Exatamente. Sabe? Exatamente porque essa denúncia é bem colocada. Lembrando, não é o pregador que denuncia, é o Espírito que denuncia no pregador. Exatamente. Senão não vai surtir fruto. Santo Agostinho tem uma palavra muito interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, nós temos que pregar, mas tem que ter o jeito, tem que... Tá bom. Tem que ter o jeito, mas que jeito é esse jeito? Ninguém sabe explicar que jeito é esse jeito, tá? E a palavra de Santo Agostinho é o seguinte: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca deve impedir a verdade de ser dita. Entendeu? Agora, deve ser dita com amor? Como? Como? Eu levei cintadas do meu pai várias vezes. E eu nunca pensei que meu pai tivesse deixado de me amar. Uma vez eu ouvi um comentário de uma colega minha, ela foi à missa, e o comentário dela foi o seguinte, que do jeito que o padre estava pregando na missa, ele não ia converter ninguém, ele não ia convencer ninguém. Aquele jeito dele, né, não deve ter sido um jeito adocicado de ser, né? O jeito do padre, ela só falou no jeito. Tá bom, beleza, tudo bem. Quem sabe o padre no jeito não foi assim feliz. Mas depois, quando eu voltei para casa, fiquei meditando no que ela havia dito. Eu pensei assim, mas peraí, tudo bem, o jeito do padre não foi dos melhores. Mas o padre falou a verdade. O padre proclamou a verdade em Jesus Cristo. Porque se ele proclamou a verdade em Jesus Cristo, mesmo que o seu jeito não tenha sido o melhor jeito para proclamar essa verdade, aquele povo que estava naquela missa saiu no lucro. No lucro. Porque o padre proclamou a verdade. Sabe por quê? Porque uma vez eu estava perguntando para um colega meu, e ele é até protestante. Eu perguntei para ele assim, querido, se do jeito que João Batista pregava, se ele vivesse nos tempos de hoje, será que ele poderia pregar nos grupos de oração que nós temos hoje? Porque João Batista não tinha papas na língua.
Ele morreu por causa disso. Exatamente. Chegou para Herodes e disse, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Chamou ele de adúltero. E o que tem de tão errado em chamar de adúltero um cara que vive no adultério? Irmão, ele falou isso pro governador, velho. Imagina só, você Bicho, chegar no Caiado e falar assim, você não pode, né? Caraca, cara... Vocês estão entendendo essa colocação que eu estou partilhando com vocês? Não, perfeito. Entendeu? As pessoas... Quer ver, ó? Na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. É verdade. Eu tive essa experiência de uma colega minha. Eu estava na Bom Jesus, né, esperando a missa. Ela veio, me cumprimentou. E papo vai, papo vem. Ela... como ela está vivendo uma situação de separação, já faz um tempo... ela me disse que ela iria namorar, né? Eu falei para ela, olha, isso a palavra de Deus não permite, né? Aí ela meio revoltadinha, pelo que eu entendi, ela falou, mas eu mudo de igreja. Eu falei, olha, a lei de Deus não vai mudar para você só porque você mudou de igreja. Mas eu tive que falar. Não é um banco que você tira o dinheiro e joga no outro. Exatamente. Né? A Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, não é um supermercado onde você vai lá e escolhe o que você quer levar para casa. Self-service, né? Exatamente. Tá? E se nós queremos realmente profetizar em nome do Senhor, nós temos que ter essa coragem. Eu me lembro uma vez, quando eu dava aula, não vou dizer o nome da escola onde eu dava aula, onde aconteceu isso que eu vou contar para vocês. Eu estava na sala dos professores, o diretor da escola chegou e começou a contar piada. Eu gosto de piada. Ouvir não contar porque eu sou super sem graça. Só que as piadas dele eram piadas infames, imorais, pecaminosas. E o cara ainda ficou do meu lado e me cutucava, né? E o pior de tudo, uma das piadas incluía freiras no meio delas. Nossa. Tá? E ele estava do meu lado e me cutucava, enquanto todo mundo estava rindo da piada. E olha que o cara era bom de piada, viu? Isso é inegável. Eu abaixei... Você não tá discutindo o humor. Não, eu abaixei a cabeça e fiquei calado e com a cara séria, tá? Aí ele olha para mim e fala assim no meio de todo mundo, professor Carlos, desculpa, eu esqueci que o senhor não gosta disso. Eu olhei para ele e falei, diretor, realmente eu não gosto, porque é pecado. O silêncio que se fez naquele lugar foi ensurdecedor. Aí ele saiu meio sem jeito e antes de ele abrir a porta da sala, eu olhei para ele e falei assim, diretor, e tem outra coisa, eu tenho que agradar a Deus e não aos homens.